tem o senador Isalci, inscrito, e o senador Tasso. Eles dois fazendo os seus posicionamentos, aí eu passo para os senhores responder, pode ser? Senador Isalci, por favor. Senhor presidente, eu fiz questão de participar dessa audiência por conhecer um pouco também a realidade das Forças Armadas. Eu achei até que, e com certeza faremos outra audiência pública, a presença dos representantes aqui das Forças Armadas, inclusive do Tesouro, da Previdência, para que a gente possa realmente mostrar essa diferença que existe entre civil e militar. Né? Quando deputado, nós criamos uma subcomissão na Comissão de Defesa Nacional, exatamente por isso que os militares não podiam e nem podem ainda ser sindicalizado, ter sindicato e seu representante. E no Brasil é muito assim, quanto menor a corporação ou o número de servidores e a capacidade de mobilização maior, consegue os reajustes muito maiores. Quando você tem uma quantidade maior e não tem capacidade de mobilização, até porque é proibido qualquer movimentação sindical, você acaba ficando totalmente defasado. E nós criamos, então, essa subcomissão lá na Defesa Nacional com relação aos militares. E em 2001, tem aí aquela medida provisória, que até hoje não se votou essa medida provisória, onde praticamente houve uma reforma da Previdência nessa medida provisória. Né? Para você ver, hoje o topo da carreira do militar, um general hoje, está ganhando o salário inicial de um concursado aqui no Senado e na Câmara. Então, enquanto você contrata hoje um servidor da Câmara e do Senado, o salário inicial é o topo da carreira de um general de 4 estrelas. Então, há muita defasagem, né, com relação a essa questão dos militares. Nós tínhamos não só isso, essa questão da defasagem, mas de hoje você tem praticamente um subtenente ganhando um salário de um soldado das corporações estaduais. Então, essa reestruturação que veio junto, né, com a reforma da Previdência, talvez a gente pudesse discutir a forma como foi feito, mas era necessária, né, que viesse realmente essa reestruturação. Então, aqui, quando você tem algumas diferenças de reajuste, de gratificações, etc., foi exatamente para reequilibrar esse plano de carreira dos militares. Né? Nós temos aí, como foi dito aqui, os militares, praticamente de 2 em 2 anos, tem que mudar. Né? Até 94, quando os militares tinham alguma dificuldade financeira, eles ficavam doidos para mudar para uma cidade, de preferência um município mais distante possível, para você ter aquele auxílio de mudança. Hoje os militares estão pagando para mudar, apesar de ser obrigatório, eles pagam, porque o valor que foi reajustado parcialmente agora, alguma coisa, mas desde 94 que não tinha reajuste na tabela. Então, o salário família dos militares era 16 centavos, não pagava nem a tinta do contra-cheque do pagamento dos militares. Então, para vocês terem ideia, o militar, ele preza muito pela hierarquia, pelo comando. O comando militar sugeriu, determinou, para que ninguém entrasse na justiça com relação aos planos econômicos. Os 26, por exemplo, da UPA, que todo mundo recebeu, os civis, os militares não receberam. E aqueles que entraram na justiça, receberam. A AGU, inclusive, fez uma súmula, porque não recorriam mais, porque o Supremo deu ganho de causa para os militares. Mas a grande maioria deles não conseguiram, porque foram orientados a não entrar na justiça. E agora está prescrito. Na época que eu fiz esse cálculo, era quase 7 bilhões. Então, tem uma série de defasagem que justifica realmente essa reforma. Mas vou esperar realmente o próximo debate, com relação especificamente às Forças Armadas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que os militares precisam de um tratamento diferenciado, como foi fartamente demonstrado aqui pela exposição. Então, agradeço e vamos depois trazer aqui os representantes do governo, seja, né, do Tesouro, seja da Previdência e também das Forças Armadas, para a gente debater essa reforma. Viu? Senador Tasso Gereissati. Presidente, senhores convidados, senhoras senadoras, senhores senadores, essa é uma discussão importante e esclarecedora. Acho que não existe
nenhuma dúvida aqui em relação à necessidade de haver um diferenciamento entre a carreira militar e a carreira civil, e a carreira militar é evidente que tem suas especificidades diferentes da carreira civil. No entanto, também é preciso reconhecer que existem algumas distorções. No meu estado, no Ceará, por exemplo, existem vários coronéis da Polícia Militar que se aposentam com 42 anos, 43 anos, o que, além de, a meu ver, ser do ponto de vista de justiça, uma injustiça, porque uma pessoa com 42 anos, 43 anos, apesar das especificidades da sua carreira, ainda está em plenas condições mentais e físicas de trabalho. Nas informações que eu tenho, por exemplo, no estado de São Paulo, aqui do nosso querido Major Olímpio, é de que hoje existem, e ele me corrija se o número estiver errado, cerca de 2.000 oficiais aposentados contra 80, coronéis aposentados contra 80 na ativa. Parece que é um número que eu li outro dia em algum lugar. E isso distorce do ponto de vista do balanço econômico-financeiro qualquer sistema de previdência. Novamente, reconhecendo que é uma ação estressante, que leva a vários riscos, etc. Mas isso também precisa ser melhor avaliado. Mas eu tenho uma dúvida aqui, que eu queria perguntar ao Felipe e ao Daniel, que estudaram bem o assunto, que me parece que não foi, ou estou enganado, ou não foi bem atentado ainda, principalmente pelos governadores. Aqui define-se no projeto que a alíquota de contribuição na ativa será de 8,5%, né? É isso, Felipe? E esta lei será, toda a lei, todo esse projeto será estendido aos policiais militares dos estados. Eu lembro que em alguns estados a contribuição já é de 14%, em outros de 11%. A minha dúvida é o seguinte: será reduzido por extensão nos estados a contribuição da Polícia Militar, ou isso bate em algum tipo de obstáculo legal? Porque, se for assim, pode causar um furo grande nas expectativas dos governos, da maioria dos governos estaduais. E eu acho que isso não foi bem estudado ainda, se é que eu não estou enganado. Então, o senador Tasso Gereissati faz a pergunta ao Felipe. Passa a palavra ao Felipe, para que ele possa responder. Só dando uma contribuição, senador Tasso, no meu estado, o estado da Bahia, a contribuição é 14%. O Ceará também? O Ceará também, né? Já comenta todo mundo? Pode comentar. Acho que a partir da manifestação de pergunta, eles já abriram. Sim, tá bom. As respostas. Tá ok. Vou começar de trás para diante, então. Então, Porque foi a pergunta também do senador Otto. foi exato. Tá. E o senador Major Olímpio também fez o questionamento? Fez, eu anotei aqui. Tá bom. Tudo bem. Senadora, o senhor nos pegou de surpresa, mas a gente já está avaliando esse tema. O senador Otto até fez a mesma pergunta. A minha impressão é de que, para quem tem alíquotas maiores, não vai haver redução. Quer dizer, vai ficar em 14%. Porque o que a proposta está propondo? É de 7,5% a 10,5%, escalonado. Então, começa em 7,5%, depois 8,5% e 10,5%. Então, agora, no caso dos estados que já têm alíquotas maiores, né, eu entendo que não vai aplicar redução.
Pois é. O militar do Estado só entra na hora da porrada. Pois é, então, assim, de novo, a gente vai avaliar isso com mais calma, até porque o Daniel, eu e outros lá na equipe estamos vendo esses detalhes, o tema é muito complexo, então o que a gente vai fazer é consultar, inclusive, a consultoria legislativa da Casa, né, dessa área jurídica, para poder esclarecer isso e dar uma resposta com mais profundidade. Agora eu vou então seguir a ordem aqui dos... O senador Espiridião quer conceder a palavra a ele. Sobre o rural. Mas tive que sair para participar da reunião da Comissão de Infraestrutura. E não quis interromper quando exatamente o senhor Felipe estava fazendo a explanação, muito bem complementada pelo coronel Miller e pelo doutor Paulo Penteado. O senhor tem, ou o IFE tem, um levantamento da situação de contribuição por Estado, indo ao encontro também do que me parece o senador Tasso indagou. Ou seja, qual é a contribuição hoje do servidor público, regime geral dos servidores públicos dos estados e dos militares estaduais. Eu acho que essa estatística, ou melhor, esse levantamento, é muito importante porque eu não tenho esse dado e não leio em nenhum documento dos muitos já produzidos sobre reforma da Previdência. O que eu sei é que em estados como o Rio Grande do Sul houve dificuldades jurídicas para a elevação. Ou seja, o judiciário do Rio Grande do Sul teve uma decisão contrária. No estado de Santa Catarina, isso já foi adotado em 2015. E gradualmente se chegou, em 2017, a 14% de contribuição. O estado de São Paulo ia fazer em 6 anos, não sei se fez. Prefeituras como a de São Paulo já aprovaram. Então, um mapa desse assunto é importante, tanto no tocante à Previdência como um todo, como também no caso específico da abrangência dos policiais militares e bombeiros militares, para que se tenha uma avaliação sobre o que é esse impacto, qual será esse impacto na questão estadual. E o segundo elemento que eu também ia lhe pedir é a questão da projeção das idades de aposentadoria novas. Eu tenho aquela tabela das idades de aposentadoria atuais e as idades de aposentadorias projetadas pela aplicação da reforma da Previdência nos militares estaduais. Eu acho que este impacto não foi avaliado ainda de maneira correta e eu acho que poderia fazer parte do próximo boletim do IFE. Muito obrigado. Se você não tiver esses dados, você não permitir, qualquer projeção do déficit é furada. Então, vamos seguir. A repercussão da reforma da Previdência sobre as finanças estaduais. E eu acho que isso é um assunto muito sério, Sim. que não foi abordado com a necessária profundidade. Senador. Explicar o 2 PIB lá da 287, você vai entender. Bom, eu vou pedir que o doutor Felipe retome aí as suas ponderações. Então, senador Espiridião, nós estamos nesse momento lá com um dos analistas fazendo o levantamento dos dados estaduais. No boletim 26, que os senhores têm em mãos, nós fizemos um primeiro levantamento de 2 informativos, que é o DIP-R, divulgado pela Previdência, agora pelo Ministério da Economia, e do chamado REL, né, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, prestado pelos próprios estados e municípios. Então, o que nós conseguimos até agora é fazer um levantamento inicial do déficit por estado, coisas mais gerais. Agora, essa sugestão é essencial, quer dizer, nós precisamos ter também dados mais, sim, detalhados de idade, inclusive, para a gente poder saber qual vai ser o impacto.
O que se sabe já de antemão, ainda sem ter a posse de todas essas informações, é que o impacto é grande sobre os estados. Por quê? Porque os governadores vão ter um poder que eles não têm hoje. A PEC, ela determina que o governador vai ter 180 dias para aplicar, para decidir qual vai ser a alíquota. Né? O projeto é federal, na lei, na PEC 6 está falando de lei federal. Não, estende para estados e municípios. Ele estende para estados e municípios. 6 aí, Miranda. A PEC é federativa. A Nós lei é temos aqui federal, também. não é lei estadual, não é cada governador que vai fazer o seu, não. Está aí na PEC. Eu acho que é e eu penso como o senador Major Olímpio. Tá escrito Ela é Senador federativamente Olímpio, eu não estou me referindo impositiva. aos militares, aos servidores em geral. Os servidores, os regimes próprios, o governador vai ter o poder de fixar... Não tem. Está escrito na PEC aí que é uma lei, 180 dias, uma lei federal estabelecendo um regramento para o país, em similaridade com a das Forças Armadas. Aí não está falando que governador pode... Não, pelo contrário, isso foi uma conquista dos governadores, vai ser federativa. Agora, enfim, o que nós avaliamos é o seguinte, vai haver um prazo para que a alíquota seja fixada, no mínimo 14%, podendo ou não se aplicar a progressividade que está sendo aplicada no caso da União. Então, estritamente do ponto de vista fiscal, a gente vê isso como positivo, porque os governadores vão ter hoje algo que vem de cima para baixo que vai permitir que se tenha alíquotas maiores de contribuição. Bom, mas passando então para os outros questionamentos, né? O senador Major Olímpio colocou uma série de questões, sobretudo a questão salarial, de correção. Aqueles dados são dados médios, né? A gente pegou o soldo e mostrou com relação à evolução do IPCA. Agora, nós, claro... Isso. Agora, nós podemos olhar carreira por carreira. O Daniel até me alertou que tem alguns que podem ter tido mais do que aquilo e outros que tiveram menos. Isso é importante, senão desmonta. Exato, claro. A média tem esse problema, né? Você está com a cabeça no refrigerador e o pé no forno, a média você está com uma temperatura boa. Mas é uma estatística que a gente simplifica para poder fazer análises mais gerais, né? Outro ponto importante é a respeito do sigilo, né, que o senhor colocou e outros senadores também. É importante dizer que há muito dado disponível. Essa coisa do sigilo, claro que é importante que o governo divulgue os seus números, mas, por exemplo, nós na IFE, com dados públicos, não tem nenhum dado que não seja público que foi utilizado nesses dois relatórios, dados públicos, nós fizemos todas essas contas do regime geral. Agora, fizemos um ofício para pedir os dados dos servidores, que aí é mais difícil. E fomos atendidos também, já estamos com os dados. É aí por isso que nós estamos demorando um pouco para divulgar os cálculos do RPPS. Agora, o anexo da LDO, por exemplo, é riquíssimo. Ele traz um monte de dados, traz metodologia de cálculo. Então, é uma questão também, né, de haver uma dedicação à análise disso. Agora, isso não anula o argumento de que é preciso ter transparência, né? A IFE foi criada para isso. Então, a gente espera contribuir nessa direção de publicar as informações que a gente calcula. O senador Rogério Carvalho também coloca a questão de que a ótica fiscal, estritamente, é preocupante, porque a frieza dos números, etc. Claro, do nosso ponto de vista da instituição fiscal independente, ela foi criada para isso, para mostrar os números. É claro que os números são utilizados pelos políticos da forma que os senhores que têm o voto, né, acham que devem fazer. Então, o nosso objetivo é tentar prestar as informações da forma mais adequada possível. E, claro, sujeito a críticas, ao escrutínio também de outras instituições públicas e privadas que possam fazer o questionamento. A respeito dos juros também, que o senador Rogério Carvalho coloca, eu acho que cabe fazer uma ponderação. De fato, a nossa taxa real de juros, que é o juro descontado à expectativa de inflação, que é o que importa para o empresário, para o investidor tomar a sua decisão, é a 7ª maior do mundo. Agora, isso é a ponta do problema, isso é consequência. Quer dizer, se nós temos uma dívida crescente, um déficit fiscal tremendamente alto, e nós temos uma dívida pública que, no conceito do FMI, já está em 87,72% do PIB. É digna de patamar de país desenvolvido. Então, como é que a gente quer ter dívida de país desenvolvido, déficit crescente e juros reais baixos? Essas coisas não conversam, porque a despesa com juros não é como uma despesa de investimento ou do Bolsa Família, que a gente pode fixar no orçamento quanto quiser, né? Sujeito à lei, claro. O juro é consequência. Ele é muito alto
ele é danoso porque ele ocupa espaço no orçamento, etc. Mas ele é uma consequência do desajuste da política fiscal que nós estamos vivendo. Finalmente, o senador Isalci coloca questões importantes também, sobretudo das carreiras, a importante da reestruturação, a importância. Mais uma vez, o que nós fizemos foi mostrar quanto que isso vai custar, né? E o senador Tássio é aquela questão a respeito do impacto nos estados que nós estamos avaliando, e também fica o nosso compromisso com o senador Otto de trazer essas informações e avaliações jurídicas também, com auxílio da consultoria legislativa, a respeito dessa aplicação para os estados. Os estados têm 14, vão ter que baixar. Isso. É isso. Acho que eu atendi a todos os questionamentos, agradecendo mais uma vez. Algum senador ou senadora deseja fazer algum questionamento? Em relação a... Major Olímpio, por favor. Coronel Miller, essa citação que foi feita do senador Tássio, o número de oficiais ou de coronéis da Polícia de São Paulo, que um dia ao Coronel Miller, porque em determinado momento, inicialmente, o governador do Rio, que agora está preso, saiu falando, jogando ao vento, que a Polícia Militar lá tinha... Qual deles, Major? Tem vários presos, qual você está se referindo? Tem uma tropa. Cabral. Né? Tem uma tropa Cabral. presa. E depois, o Alckmin também, esse ainda está solto, e dizendo que teríamos milhares de coronéis, etc., que isso implicaria. Eu gostaria que o Coronel Miller fizesse justamente uma manifestação sobre as projeções de carreiras, ele que lida com todas as polícias militares e a de São Paulo, para desmistificar essa questão, porque muitas vezes uma meia-verdade é muito pior que a mentira. E depois, para o doutor Paulo Penteado, essas considerações até do levantamento que ele fez em relação à PEC 287, acho que o regime geral, os regimes próprios, que ele tem uma contribuição, eu tenho certeza que é muito vasta. Ele foi convidado para uma exposição sobre a questão dos militares e militares estaduais, que era o objeto dessa audiência pública, mas a contribuição dele, inclusive, gostaria que ele também fizesse uma avaliação sobre essa projeção de alíquotas que podem atingir até 22%. Milha primeiro. Senador, só para interromper, porque a senadora, eu estou vendo que ela está pedindo a palavra há um tempão. Só para... Desde que o Major Olímpio possa permitir que a senadora use. Após a discussão... Pois não, então eu vou aguardar a manifestação de Vossa Excelência, fique tranquilo. Pois não, Major Coronel. Presidente, respondendo os questionamentos, o senador Major Olímpio, ele falou justamente essa questão dos dados fornecidos desde 2001. O que acontece, e aí eu não estou legitimado para falar pelas Forças Armadas, mas nós convivemos. E participei de debate onde a Associação das Mulheres e Pensionistas das Forças Armadas trouxeram até uma tabela. O que aconteceu com os militares das Forças Armadas é que em 2001 eles já estavam com salário baixíssimo, defasados. A prova é o que foi dito aqui pelo próprio senador Isalci. Eu estou aqui com a tabela feita pelas viúvas e mulheres. Ou seja, um coronel, para chegar a coronel, são 30 anos de serviço. O Major Olímpio sabe disso. Para chegar a coronel, são 30 anos e poucos, na nossa turma, 10% é que chega ao coronel. 10% só. Então, nas Forças Armadas, um coronel está ganhando hoje, um coronel queima, que tem doutorado, está ganhando hoje, bruto, R$19 mil bruto. Eu sou professor em faculdade. Um defensor público, meu aluno em São Paulo, começa com 23 mil. Um coronel, final de carreira, com toda a responsabilidade, 19 mil bruto. Um analista nesta casa aqui em 2016, inicial 26. Analista, não estou falando do consultor, estou falando do analista. Então, os militares pegaram uma defasagem, e nós em São Paulo também pegamos, senador Tássio, com o governo Alckmin lá,
nós pegamos uma defasagem embaixo. Eu queria ir para Santa Catarina, uma PEC para fazer uma emenda para a gente ir para Santa Catarina. Por quê? São Paulo está do mesmo jeito. Então, o senhor veja, então pegaram em 2001 nessa defasagem. Então eu tenho hoje um coronel com 19 mil, líquido vai dar 13 mil, com toda a responsabilidade que tem. Então essa defasagem foi que levou, inclusive na fala do senador Exalci, para uma recomposição. Não é com o Senado. A carreira do Executivo, um analista de orçamento, está ganhando mais de 20. Um oficial de inteligência da BIM está ganhando mais de 20. Início de carreira. Os militares estão totalmente defasados. E por isso que ou seja, se é oportuno ou não, né, vir agora essa reestruturação, mas ela é tardia. Aí quando eu olho 2001 para cá, eu posso chegar a esse número. Mas se eu chegar no valor, inclusive hoje real, numa visão social e de responsabilidade, um coronel das Forças Armadas está ganhando, sabe, quase o que está ganhando um tenente de Santa Catarina, da PM de Santa Catarina. Então é um tremendo absurdo essa defasagem. Foi falado em relação, o Major Olímpio falou em relação à lei federal, foi debatido aqui, também foi a colocação do senador Espírito Amin, senador Tasso, senador Rogério e o senador Otton. Qual foi a construção e que nós lutamos, os parlamentares, né? Ou seja, desde lá da Câmara e aqui no Senado hoje, o senador Major Olímpio, qual foi a nossa discussão? É que governo, senador Tasso, desrespeitaram a Constituição. Senador Tasso, eu peguei o senhor na época em reunião no Senado, estava o senhor, o senador ACM, Renan Caeiro, Demóstenes, eu reuni com o senhor lá na presidência para debater a questão da segurança pública do país, que foi sempre uma preocupação de Vossa Excelência. Ou seja, os governos estaduais, a cada reforma que passaram aqui, não respeitaram a Constituição. Porque a Constituição para o militar federal é a mesma para o estadual. Alguns governos, atropelando a Constituição estadual, saíram instituindo regime previdenciário para o militar estadual. Quando eu não tenho base nenhuma constitucional para isso. Porque eu tenho aqui o doutor Paulo, o tratamento ao Ministério Público da União Estadual é o mesmo na Constituição. Do servidor federal, estadual e municipal é o mesmo na Constituição. E do militar é o mesmo na Constituição. E alguns governos saíram colocando o militar até em regime de previdência complementar, seletista. Nós temos a ADI no Supremo que já estava 6-3, que não pode. E aí o ministro Toffoli mudou o voto, está 5-4. Nós ingressamos com a ADI no Supremo, demonstrando que isso é flagrantemente inconstitucional. Santa Catarina, pegando o exemplo, né, do nosso senador Espírito Amin, foi feito que uma lei à parte, porque o militar tem que ter uma lei à parte. E nunca colocar no mesmo regime. Aí nessa colocação, respondendo a pergunta, alguns estados já saíram colocando previdência para o militar quando não tem na Constituição, colocando contribuição para aposentar quando não tem na Constituição e colocando alíquotas, nivelando com o servidor. Então nós temos, respondendo a pergunta, nós temos 10 estados com 14%. O senhor está... Agradeço que o senhor está atendendo a solicitação que eu fiz a ele. Sim, senhor. Isso vale para o civil e vale para o militar. Exatamente. Eu não tenho o cenário nacional do militar. Então, para o militar, nós temos 10 estados... 10 estados com 14%. Eu tenho 15 estados com 11%. E eu tenho 2 estados com 13%. Eu tenho 15 com 11, 10 com 14 e 2 com 13. Então, o senhor veja... Santa Catarina está com 14 já. Santa Catarina é 14. Então, o senhor veja, saíram, agora, isso flagrantemente inconstitucional. Agora, nessa linha é que vem a discussão e que foi colocado pelo senador Rogério, eu tenho que dizer o seguinte, que estado que eu quero? São Paulo está com 11? São Paulo com 11. São Paulo 11. Muito bom. Que estado que eu quero? Eu quero um estado que atenda a demanda social... Mas, pelo seu entendimento, então, essa lei se estende para os estados. Esse foi o nosso pedido, senador Tasso Gereissati, então, que o tratamento dado aos militares... Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Então, esse foi o nosso pedido e foi isso que veio na PEC. Nosso pedido foi o tratamento dado ao militar federal, regime constitucional militar, seja dado ao militar estadual. Senão eu vou estar fazendo uma discriminação que é um dos princípios básicos da nossa Constituição democrática. Se é militar por inteiro, ou então não é. Então, o que nós pedimos? Aí,
Aí veio no texto, de que maneira? O tratamento simétrico, isonômico, que já é a posição do Supremo. Nós temos a ADI no Supremo, que o Supremo fala, a legislação do militar estadual tem que ser isonômica, simétrica ao do militar federal. Isso é princípio constitucional. Agora, o que traz esse texto? Traz de forma bem clara que vai ter que ter uma lei complementar federal, alterando, porque foi alterado na proposta o artigo 22, inciso 21, e o artigo 42 da Constituição. Complementará Exatamente, senador Tasso Gereissati. Ou seja, essa lei complementar federal vai trazer as condições de inatividade e pensão do militar estadual, que deve ser simétrica à do militar federal. Enquanto essa lei não vier, fica valendo a lei das Forças Armadas. Aí vem a indagação. O que eu aplico da lei das Forças Armadas? O texto é bem claro. As regras de inatividade e pensão. Inclusive a questão da equivalência por postos. Sim, é a mesma coisa. Exatamente, senador. Isso é uma outra questão que eu pedi para ele levantar. Perfeito. Então, é nesse sentido que nós respondemos, que nós estamos trazendo de novo uma simetria. Eu não tenho, senador Tasso, senador Esperidião Amin, o servidor federal, qual será a regra previdenciária dele? A mesma do estadual, a mesma do distrital e a mesma do municipal. O judiciário da União e o judiciário estadual, a regra será a mesma? O Ministério Público da União, a regra será a mesma. No Ministério Público e no Judiciário já existe a simetria básica. Então, agora, os militares estaduais saíram sendo deformados pelos Coronel estados. Miller, diante disso, o entendimento do senhor aí como professor, daria para nessa mesma legislação, no mesmo projeto encaminhado dos militares, já que se aplicam as mesmas regras, então, poder-se-ia ter colocado já esse dispositivo em relação aos militares dos estados. E uma outra coisa, se o senhor vê pertinência de emenda legislativa a esse projeto, já fazer o estabelecimento dessa simetria. Senador Major Olímpio, constitucionalmente, isso é bem viável. Eu posso, a semelhança do que eu tenho a LOMAN, eu tenho a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É uma lei complementar federal que trata toda a magistratura. Eu deveria ter uma lei... Perfeito, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, também idêntica. Eu poderia ter uma lei, o Estatuto Nacional dos Militares Estaduais e Federais. Apenas a questão remuneratória que fica a cargo de cada ente da federação. E eu deveria ter isso até para harmonizar. Eu posso fazer isso alterando a PEC, ou eu posso fazer isso na própria lei das Forças Armadas. É possível fazer uma citação nesse sentido. O senhor vê pertinência de alteração legislativa? Plenamente posso alterar a Constituição e fazer essa previsão, porque hoje estão em dispositivos apartados na PEC. Mas quando eu vou hoje na Constituição, o artigo 42 manda aplicar integralmente o 142 para os militares estaduais. Integralmente. O parágrafo 2º e 3º integralmente do 142. Portanto, a anomalia foram os estados, aí vem a colocação do senador Tasso e do senador Rogério, estado que teve capacidade de mobilização, não deixou ser jogado numa vala, sabe, de tratamento fora do seu regime constitucional. Estado que não teve capacidade de mobilização, como a nossa polícia paulista, que é uma polícia disciplinada e hierarquizada, que não faz greve, senador Tasso. O filho bom, que não faz greve, trabalha dobrado. A polícia paulista, que não faz greve, fica disciplinada e hierárquica, que tem que ser um militar assim, é o pior salário e vai ser jogado numa regra cada vez mais penosa. Então, nessa colocação, e aí eu respondo à colocação de Vossa Excelência, senador Tasso, não tem como. O Major Olímpio, que entrou ainda garoto na Academia de Polícia Militar, entrou com 15 anos. Mais 30 anos. Entrou com 15 anos, mais 30 anos, ele ia para a reserva com 45 anos. Quer dizer, para ir com 42 não tem jeito. Quer dizer, ele não contribuiu até ser aspirante, nem como aspirante.
Lá o aluno contribui. Não contribuiu nem como aspirante. Então. Esse negócio das escolas aí que está sendo colocado agora, as escolas policiais militares já recolhem o tempo todo essa questão de 11% isso aí não traz inovação nenhuma, não. Era nas Forças Armadas que não havia a contribuição. Então, eu digo para o senhor, 42 O Major Olímpio está tão bem que eu acho que ele podia se reapresentar e recomeçar a carreira. Não dá mais para correr tanto. Então, eu coloco para o senhor, essa possibilidade de 42 anos é impossível, porque ele teria que entrar na polícia com 12 anos. Na polícia não tem como entrar, ele tem que ter a maioridade para ingressar. Mais 30 anos, 48 anos. E hoje, várias polícias militares colocaram o nível superior, mais da metade. Esse homem entra com 23 anos, 25 anos, 30 anos. Mais 30. Então, isso já está corrigido pelo próprio nível de escolaridade de ingresso, como Santa Catarina e outros estados fizeram. Na colocação que o senhor disse em relação a ter 1.600 ou 2.000 coronéis e 70 na ativa, é bom nós corrigirmos isso, senador Tasso, porque foi, com certeza, uma falta de informação ou uma inverdade do ex-governador Cabral, que depois o governador Alckmin reproduziu. Observe bem, eu coloquei aqui no quadro, que eu, para entrar na polícia, eu entrei na academia. Eu não prestei concurso para coronel. Eu entrei no quadro de oficiais. Aí a pessoa começa a analisar coronel na reserva, coronel na ativa. Não, eu tenho que analisar o quadro de oficiais. Eu entro como cadete e faço a minha carreira inteira para sair coronel. Aí a pessoa desavisada pega coronel, não. Eu pertenço ao quadro de oficiais. Fazendo um paralelo para o senhor, eu coloquei aqui no quadro, vamos pegar a Polícia Federal. Tem 14 mil homens. Ela tem 1.500, 1.400 delegados. E estão todos como classe especial. Seriam todos coronéis. Em 12 anos. Então, se eu fizer uma proporção, senador Esperidião a mim, se eu tenho 14 mil, eu tenho 1.400, eu tenho 10% do cargo máximo. A PM de São Paulo, ela tem 140 mil homens. Se eu tivesse na proporção da Polícia Federal ou da Civil, 10%, eu tinha que ter 14 mil coronéis. E não 1.600. A prova que o nosso sistema, ele não é retangular. Ele é uma piramidal. E na nossa turma... Orientado pelo Napoleão ainda. Exatamente. E a nossa turma, de 132, só 12 saíram coronéis. Só 12, 10% que saem coronéis. Mas usa uma inverdade, porque pega o último posto e fala, olha, tem 70 na ativa e 1.500 na reserva. O senhor me permite, eu queria pedir ao senador Otto tomasse nota. Eu já recebi aqui 3 mensagens voltando a fazer a reclamação original, de não termos convidado alguém das Forças Armadas. Então, eu sei que não foi Vossa Excelência que fez os convites, mas que ficasse anotado para que o nosso presidente, Omar Aziz, complementasse essa reunião oportunamente com um representante das Forças Armadas. Porque pertinente no espírito do que foi feito. Exatamente, não, eu sei que é pertinente. Já tinha sido falado aqui, eu recebi. Eu já faço o pedido a Vossa Excelência para que o presidente Omar Aziz marque uma nova reunião, pelo menos com um representante das Forças Armadas, para que nós consertemos o equívoco que também não é irremediável, não é sangria desatada, mas deve ser remediável. Pois não. Eu dou exemplo para Vossa Excelência, senador Tasso. A Polícia Civil de São Paulo, que seria o equivalente a coronéis, ela tem 270 delegados classes especiais. Então, as pessoas pegam o dado isolado, uma polícia com 30 e poucos mil homens, ela tem 270 delegados classes especiais. E a PM Paulista só tem 66 coronéis. 66 coronéis. Para 140 mil homens, 94 mil nativas, somando para chegar aos 140 os inativos. Então, se eu fosse usar a regra das demais carreiras policiais, eu deveria ter 14 mil coronéis. Se fosse usar a proporção das demais carreiras policiais. Mas uso o dado isolado e a desinformação... O senhor já fez uma comparação com os departamentos de polícia dos Estados Unidos? O senhor tem... Que você é fardado até tenente e depois passa a ser civil, aí não dá para fazer comparação. Mas dá para fazer a comparação, senador Esperidião a mim?
Vou dar um dado para o senhor. O Kojak já era tenente, por Então, isso que ele não usava mais a farda. Vou dar um dado para o senhor. As polícias no mundo, e aí vem uma anomalia brasileira, as polícias no mundo, ela tem a parte investigativa dela, 7, no máximo 8, 10% da parte ostensiva. Essa outra anomalia que o senador Tasso vive lutando para a gente reformar. Eu tenho em São Paulo 94 mil homens e quase 40 mil policiais civis sobrepostos. Então, esse modelo policial brasileiro que se torna ineficiente porque eu tenho duas metades de laranja que não se juntam. E aí acaba gerando essa anomalia, inclusive. Agora, em relação ao cargo de direção, qualquer instituição, ela tem, no máximo, 11% de cargo de direção. Em São Paulo e nos estados está abaixo disso. Por isso que é até uma injustiça com a Polícia Paulista, quando o ex-governador Alckmin faz essa colocação, distorcendo os dados verdadeiros. Concluiu, coronel? Então, com isso, presidente, eu agradeço a presidência dessa comissão, os senadores, pelo convite, o requerimento, e pela Federação dos Oficiais, estamos abertos a qualquer discussão. Eu só faço uma última colocação que alguns estão distorcendo, falando que fere o pacto federativo eu tratar sobre as PMs em nível federal na Constituição. Isso é um tremendo absurdo, porque já é assim hoje na Constituição. O artigo 22, inciso 21, diz: é competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivo, garantia das polícias militares e bombeiros. Por quê? O Brasil não tem uma Guarda Nacional. E quem faz esse papel são as polícias militares e bombeiros. Por isso que as normas gerais são da União. Agora, onde é que está o equívoco? Norma geral não são todas as normas. Cabe ao Estado fazer a norma geral suplementar e fazer as normas específicas. Exatamente. Das Forças Armadas. Por isso que o Pentágono conta as polícias militares como sendo tropa militar no Brasil. Muito obrigado. Doutor Paulo. Otto Alencar. Não sei se o microfone está funcionando, mas se não precisar, vai sem mesmo. Tá? Cumprimentar meu amigo Gabriel, vice-presidente da minha associação, e o Rover ali, diretor fiscal, que estão aqui para a nossa honra. Meu caro senador, Major Olímpio, primeiro problema, a lei complementar pode dispor sobre a situação das polícias militares? A Constituição pode dispor sobre isso? O Miller acabou com a minha graça, porque ele já trouxe a redação do inciso 21, obrigado, senador, que determina o seguinte: lei complementar disporá sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantia, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Quer dizer, isso já está hoje na Constituição, no artigo 22, inciso 21. O que se acrescentou ali foi a regra de inatividade e de pensionamento, o que também é íncito à atividade. Saindo do mundo do ser, indo para o mundo do dever ser, saindo para o mundo do direito abstrato, indo para o mundo da realidade, um dos grandes heróis do Exército Brasileiro era o sargento Max Wolff Filho. O sargento Max Wolff Filho, que morreu na Segunda Guerra Mundial, ele era proveniente da Força Pública do Rio de Janeiro. O pelotão de polícia do Exército, ele era formado por militares do Exército e por militares da Força Pública Paulista. Indo mais ainda à realidade do senhor, Coronel Miller, hoje o militar das Forças Armadas, ele pode exercer patrulhamento ostensivo nas cidades? Se houver convocação dentro da lei da GLO, sim, ele pode. E o policial militar, ele pode integrar uma tropa em situação de guerra? Sim. Em situação de paz? Também. Em Suez? Quer dizer, isso é o que se chama de similitude constitucional de funções. E deve ser dado o mesmo regramento. Ah, mas não foi dado até hoje. É um erro. É o erro do dever ser, não é o erro do ser. É o erro do fato, não é o erro do direito. Quanto às análises econômicas, senador, poderia falar alguns dados sobre isso, né? A primeira é a análise feita pelo Tribunal de Contas da União no acórdão publicado sob número 1295/17. O governo federal ele tem por obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal fazer análise atuarial
dos regimes geral e do regime próprio, e incluir isso no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Isso vem também, Felipe, eu não chamava de réu, eu chamava de RREO, mas esse até vou chamar de réu, né? O RREO, feito em 2016, ele projetava ali o déficit do regime próprio da União e projetava o déficit do regime geral de previdência. Colocava a projeção em valores nominais do déficit e colocava também a projeção de quanto isso implicaria em percentual do PIB. Ele não diria, o PIB em tal ano será esse. Agora ele faz. Nesse exercício do RRO, ele não fez isso. Mas muito bem. Quando ele fez a análise do regime próprio, senador Major Olímpio, ele disse que em 2060 o Brasil teria um PIB de 33 trilhões de reais. Por quê? Porque ele falou que o déficit seria de 151 bilhões de reais, equivalente a 0,32% do PIB. Ora, se 151 a 0,32, 100% do PIB dá 33 trilhões de reais. Uma continha, uma regra de 3 básica. Pois muito bem. Quando ele fez já a análise do regime geral, ele projetou que para aquele mesmo ano de 2060, o PIB nacional seria de 93 trilhões de reais, mais especificamente 92 trilhões 949 bilhões de reais. Como é possível o mesmo país, do mesmo governo, projetar 2 PIBs diferentes para a mesma economia? Vossa Excelência indagou isso ao então secretário da Previdência e indagou isso também ao então ministro da Fazenda, como integrante da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu não sei se essa resposta já chegou. Posso fazer um comentário? Claro. Talvez o que explique, porque nós fizemos um escrutínio dessas planilhas que o senador Paulo Paim, na CPI da Previdência, solicitou na época da PEC 287. Então, a gente tem lá na IF todas essas planilhas. Aliás, está publicado, né, no site da CPI. E o que parece ali é que o PIB é projetado pela evolução da produtividade que o governo assume como premissa e da massa salarial. Então, não necessariamente esse PIB nominal embutido no modelo da Previdência, do próprio governo, vai equivaler às projeções de PIB nominal. Por isso que você encontrou essa discrepância, provavelmente, né? Mas seria interessante... Essas discrepâncias, Felipe, elas estão no mesmo documento. No relatório resumido de execução orçamentária de 2016, de dezembro de 2016, feito pelo mesmo governo. Quer dizer, eu entendo que o PIB é uma projeção. Não necessariamente uma projeção, ela vai se realizar. Agora, que não é possível, é o mesmo governo analisando 2 regimes diferentes, projetar 2 PIBs diversos. Com a ressalva, ele não apontou nominalmente o PIB. Ele colocou o percentual, uma regrinha de 3, chega a esse resultado. Daí a importância, senadores, da transparência de dados. Nós não trazemos aqui qualquer visão ideológica, qualquer visão pragmática. Nós trazemos a análise da matemática. A matemática ela é pura, ela não é ideológica. A matemática não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. Ela não é liberal, ela não é conservadora. Ela é ciência. Daí a importância de que esses dados sejam abertos a toda a sociedade. E faço uma ressalva e concordo com você, Felipe. Não só os dados da União, mas também os dados dos Estados. Só assim nós conseguiremos fazer uma análise absolutamente serena da questão da Previdência. Aliás, só para aproveitar o gancho, te interrompendo de novo, propor até para o senador Otto, se ele achar relevante, e para os demais senadores, se está nos jornais hoje que o governo vai disponibilizar uma senha para acesso a um sistema para os técnicos da Câmara. Eu proporia, se fosse possível, que também nós do Senado, a IFE, as consultorias, tivessem também essa senha. Na verdade, toda a sociedade, mas se a gente puder ter também, seria ótimo, né? Porque aí mais informação, a gente pode fazer mais contas, mais análises e tudo mais. Não, sem dúvida nenhuma, a colocação do Felipe, nós vamos encaminhar. O Major Olímpio, eu até proporia, se quiser formalizar, você nem podia formalizar aí um requerimento pedindo que o governo... Pode formalizar, depois se você encaminha, pode formalizar oralmente aí, ou coloca em votação e você depois encaminha. Pode formalizar o requerimento solicitando a senha
para que seja encaminhado aqui para o Senado Federal. Então, eu formalizaria, Então, atendendo os ensinamentos de Vossa Excelência, acho que vai ser consensuado da Casa, e colocasse em votação Exato. esse requerimento verbal para que tenhamos Depois Vossa acesso às Excelência pode senhas encaminhar por escrito, oficialmente. de acordo com o regimento interno do Senado, ele formaliza, não tem nenhum problema. Então, eu vou colocar em votação o requerimento do nobre senador Major Olímpio, os senhores senadores que aprovam, estão aprovados, para que o governo federal possa encaminhar ao Senado Federal, sobretudo aqui a Comissão de Assuntos Econômicos, a senha para que nós possamos ter acesso a esses dados importantes, que significa a transparência da análise dos dados que o governo federal deve encaminhar, já deveria ter encaminhado para o Congresso Nacional. Em votação, aprovado, os senhores senadores que aprovam, estão aprovados. Eu queria, inclusive, pedir que você concluísse, né, que a senadora Renilde Bulhões quer também apresentar o requerimento. Aqui está com a palavra é o doutor Paulo Teixeira. Eu abri um espaço aqui, mas vou abrir para a senhora. Dá um tempo. Ela já está aí esperando. Vossa Excelência pode encaminhar o seu requerimento. Extra pauta para análise aqui dos senadores. Senhor presidente, senador Otto Alencar, inicialmente eu quero parabenizar os convidados dessa audiência pública que tão bem discorreram sobre a reforma da Previdência dos militares. E apresento um requerimento encaminhado ao ministro de Estado da Economia com o objetivo de levantar informações sobre providências para a reinstalação e retomada das atividades da Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX. Nesse sentido, diante da urgência do tema, consulto Vossa Excelência sobre a possibilidade de submetê-lo à deliberação da comissão nessa sessão de hoje ainda. Renilde Bulhões, eu tenho a de posse aqui do requerimento, que obedece de acordo com o regimento interno e a Constituição Federal. A propósito de Vossa Excelência, eu coloco em votação extra pauta. Os senhores senadores que aprovam permaneçam com 50. Aprovado, então, o requerimento da nobre senadora, que será encaminhado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que possa encaminhar essa comissão essas informações a respeito do COFIEX. Então, aprovado o requerimento. Passa a palavra ao doutor Paulo Teixeira. Concluindo já, senador Otto Alencar, eu gostaria de cumprimentar o Senado da República pela decisão aqui tomada. E faz como cidadão brasileiro. O parlamento é o local de destino das nossas demandas, da busca do nosso futuro. Quiçá amanhã esses dados sejam abertos a toda a sociedade. Mas os representantes do povo, os representantes dos estados, a Câmara e o Senado já terão esses dados em breve. Concluindo a apresentação, concluindo a última indagação feita pelo senador Major Olímpio sobre as alíquotas de 22%, a alíquota ordinária, a alíquota extraordinária pode ir além disso. Senador, eu não tenho dúvida de que uma norma constitucional, ela pode apresentar inconstitucionalidade quando ela provém do poder constituinte e derivado. Ou seja, não estava lá na Constituição originária de 88. Se ela vem pelo poder reformador, ela tem que manter a íntegra do arcabouço constitucional então existente. Ela não pode ofender cláusulas pétreas e não pode ofender princípios da Constituição imutáveis. E isso ofende, o Supremo Tribunal já proclamou diversas vezes, a vedação da progressividade de tributo não vinculado, aliás, de tributo vinculado, e também tem um nítido efeito confiscatório. Com relação às alíquotas extraordinárias, gostaria de fazer uma ressalva muito breve. Subsecretário de Previdência, não tem esse cargo, mas exerce a função, o doutor Rolim, que eu conheço, muito competente, ele deu uma entrevista outro dia ao Correio Brasiliense. E nessa entrevista perguntaram a ele, senador Otto Alencar, qual é o mundo ideal para a Previdência? Falou, olha, o ideal é que o déficit permaneça estabilizado face ao PIB. Mas e o mundo bom? O mundo bom é quando o déficit decai em relação ao PIB. E nós fizemos, há 2, 3 anos, uma fórmula de cálculo, pegando a projeção de déficit da União e pegando a projeção de PIB que a União fazia num outro documento,
e demonstramos que o déficit do regime próprio, tanto da União como dos Estados, naqueles dados disponíveis do Estado, decai ao longo do tempo e decai de forma vertiginosa. Quer dizer, se for seguir essa lógica trazida pelo Dr. Rolim, não haveria necessidade de alíquotas extraordinárias, meu caro senador Major Olímpio. Para quem não sabe, o senador Major Olímpio ele tem a mais alta média da sua turma na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e todos os meus colegas provenientes da Polícia Militar sempre me contam, né, esse dado sobre o nosso senador. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Otto Alencar, e aos demais senadores aqui presentes. Eu pergunto se algum senador ou senadora quer fazer algum outro questionamento. Nenhum senador se manifesta. Eu devo agradecer ao doutor Paulo Teixeira Júnior, promotor de justiça, ao coronel Miller, ao doutor Felipe Salto e doutor Daniel Cury, a contribuição que foi dada aqui hoje. Nós já tivemos o Major Olímpio, não sei se esteve lá no quartel-general do Exército, na reunião dos líderes. Acho que Vossa Excelência não compareceu. Nós tivemos lá o ministro da Defesa, com o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, discutindo essa questão, e eles colocaram esses dados lá preliminarmente, naquele dia de uma reunião. O AMIN estava presente, vários líderes estavam presentes, expuseram essa... Não, acho que Vossa Excelência foi convidado e não compareceu. Vossa Excelência tomou falta. Aí nós discutimos bastante com as forças militares. Eu, de alguma forma, ouvi as colocações todas. Concordo, na minha visão, embora meu Estado já cobra uma alíquota de 14% de contribuição, concordo que, tendo se aprovado aqui no Congresso Nacional a lei federal, ela deve ser estendida para cumprimento dos Estados da Federação, até porque me parece muito claro, a nível da Constituição Federal, o que está pré-estatuído nela. Eu acho que o grande problema dessa discussão, e talvez até o não conhecimento do que está acontecendo, é que se mandou, na mesma lei, essa reestruturação funcional das Forças Armadas, da Carreiras Forças Armadas, e junto com ela também a questão da Previdência. Eu acho que deveria vir em separado, desde o início, que eu questionei isso. Poderia ser feita a restauração até a medida provisória e encaminhar-se em separado a questão da Previdência. Ficaria uma coisa mais clara para o entendimento. Nós temos estudado, lido isso, já fizemos aqui uma reunião da comissão especial que eu presido, o relator, o senador Tasso Gereissati. É uma matéria muito complexa, que tem muitos itens que precisam ser esclarecidos para o conhecimento do maior interessado nessa questão, que é exatamente os servidores, né, de todos os regimes, também da iniciativa privada, servidores, os militares, funcionários públicos do regime próprio, porque esses são os mais interessados. Eu acredito que nenhum brasileiro trabalhador não queira contribuir para a situação de déficit fiscal que nós estamos vivendo hoje. Mas é importante saber que isso venha com justiça social também. Então, não só, acho que na questão da Previdência, tem duas coisas que têm que ser observadas. A questão fiscal, da contribuição, do aumento da contribuição fiscal, mas também essa questão da justiça social. Não se pode fazer uma coisa que venha prejudicar, sobretudo, as camadas que têm dificuldades econômicas muito grandes, né? E criar grandes e enormes dificuldades para um país com uma situação tão diversa como o Brasil tem, né? Não só no Nordeste brasileiro, mas também no Sul, no Sudeste. Às vezes as pessoas colocam essa questão só no Nordeste, mas não é só no Nordeste. Que o Major Olímpio, o senador, sabe que São Paulo tem os mesmos problemas que tem a Bahia, tem os estados da Federação. Eu sempre faço essa imagem um tanto quanto dolorosa, mas que sempre está na minha cabeça, é que lá no centro financeiro do Brasil, que é a Avenida Paulista, dali a 1.500 metros, desabou um prédio com 400 e tantas famílias que não tinham moradia, que não tinha alimentação, que não tinha nenhuma condição social para viver com acesso aos bens civis que a sociedade moderna pode oferecer. Portanto, é uma coisa que tem que ser estudado com muita profundidade para não se criar uma situação que venha prejudicar exatamente quem mais precisa
da proteção social, e eu acredito que o Congresso pode fazer nesse momento, se ele vier estudar sintonizado com todos os segmentos da sociedade. Eu passo a palavra à senadora Elisiane Lins. Senhor presidente, eu queria cumprimentar Vossa Excelência. Eu quero lamentar muito não poder ter estado aqui desde o início para acompanhar o debate, não é? Acabei pegando já um voo posterior. Mas queria cumprimentar a todos, a minha assessoria esteve aqui acompanhando. Queria, na verdade, presidente, fazer uma intervenção, não sei se alguns dos nossos expositores poderia também fazer esse debate. Quando a gente fala, por exemplo, da reforma da Previdência, e isso é uma situação que está muito pertinente, eu percebo isso, inclusive na própria sociedade brasileira, da necessidade da reforma, considerando o déficit que nós temos hoje da Previdência considerável, não é? E para isso a gente precisa fazer um ajuste, isso é um fato. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o governo federal, ele acabou dando um olhar muito mais diferenciado para os militares. Não houve, por exemplo, esse mesmo olhar para as demais categorias. Por exemplo, e aí eu ainda digo ainda mais, para os oficiais, não é? Os oficiais militares das Forças Armadas, eles acompanharam, junto à equipe econômica, toda a estruturação e a montagem dessa reforma para os militares. Acompanhou passo a passo, não é? E a gente percebe que, junto a isso, na verdade, foi feita uma reforma de carreira dos militares. Tanto que você tem, por exemplo, uma previsão, não é, suposta de 90 bilhões de reais, mas só a implantação 80 bilhões. Você tem apenas 10 bilhões. E, ao mesmo tempo, também, você acabou não olhando, inclusive, para os praças das Forças Armadas, não teve o mesmo entendimento e a mesma compreensão, por exemplo, para aquelas que também estão em situação insalubre, não é? Por exemplo, os policiais federais, os policiais militares e as demais categorias como um todo, não é? O médico, os demais profissionais que têm uma série de situações e sonhos de ter, por exemplo, uma carreira muito mais valorizada, não é? Com o olhar, inclusive, cobrindo alguns déficits ao longo de sua vida e que não tiveram, na verdade, esse mesmo tratamento. Então, a reforma da Previdência, no caso específico dos militares, quando você pegou esse novo pacote que veio dos militares e somou com o pacote anterior, você chegou à conclusão que, de fato, a reforma não estava, por exemplo, priorizando os mais frágeis, não é? As minorias, aqueles que precisam ter um atendimento e uma ação compensatória do governo federal. Por exemplo, a exemplo do rural, que a gente sabe, que eu espero até que o governo flexibilize. Eu estava conversando agora com o presidente Davi Alcolumbre, ele colocando da luta dele para que o governo flexibilize na questão do rural, na questão do BPC, que é algo gritante, no meu entendimento, mortal para a comunidade. E aí eu falo bem da região Nordeste, que é a minha região, não é? Porque o governo precisa estar flexibilizando nisso, mas para cá, para os militares, aliás, com o valor pecuniário salarial muito significativo, acabou tendo um atendimento, de fato, diferenciado. Essa situação acaba deixando um certo desestímulo, não é? Se o esforço tem que ser de todo mundo, então precisa ser de todo mundo. Não pode ser apenas de uma categoria, apenas de um espaço que acaba tendo mais privilégios, mais vantagens, mais participação, mais debates, mais envolvimento em detrimento de outras. Esta comissão está tendo um papel muito preponderante, que é a realização de audiências públicas e, inclusive, da última vez que nós estivemos aqui, debatendo a vinda de trabalhadores, de representantes da CUT, dos movimentos sociais, para que a gente possa ouvi-los, não é? E também tirar deles um entendimento para que, quando a reforma estiver aqui no Senado, a gente possa fazer as alterações necessárias. Então, era essa a intervenção, não tenho perguntas a fazer, porque, como eu disse, já cheguei, de fato, aqui já no final no meu entendimento, como já recebi as informações, um rico debate. Muito obrigada, presidente. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e até eu estou sempre, senadores e senadoras, sintonizado com o doutor Rogério Marinho, que ele acaba de me encaminhar aqui um zap dizendo das alterações que foram feitas já para votação na Comissão de Constituição e Justiça. As alterações que foram propostas, o governo cedeu. Eu acredito que hoje deve ser votada lá na Câmara de Deputados. São algumas alterações que são até conhecidas, já propostas
São 4 ou 5 alterações que o governo cedeu, e eu acredito que haverá hoje a votação na Comissão de Constituição e Justiça da admissibilidade e constitucionalidade da matéria que lá foi encaminhada. Queria agradecer a participação dos convidados, já citei o nome de todos, que falaram aqui de forma muito competente a respeito do tema. Poderemos voltar ao tema outras vezes, tantas quantas necessárias, sobretudo com a participação dos servidores das diversas categorias que compõem a Previdência Social no nosso país. Portanto, muito obrigado a todos.